Qualquer um gosta de surpreender quem amamos, não é mesmo? Assim, sem a pessoa esperar, receber uma linda cesta de flores ou uma personalizada, como, por exemplo, vinhos, café da manhã ou, quem sabe, do time do coração. O Disque Mensagens está aqui para te ajudar a emocionar a pessoa tão querida. Quem disse que precisamos de uma data especial para oferecer uma linda mensagem? Qualquer dia é dia de homenagear quem nos faz sentir bem. Ou, se preferir, também podemos dar aquela ajudinha para deixar sua data importante ainda mais inesquecível. Na nossa loja, você encontra vários tipos de presentes para agradar quem sempre esteve ao seu lado. Venha nos visitar na Rua Marechal Floriano Peixoto, 118, Loja 1, Pericê, ou ligue para 2523 6242, 2523 2236. Disque Mensagem, emocionando corações. Olá, meus amigos do programa Seu Sorriso. Estou aqui com vocês mais uma vez, mais uma semana. Sou o Dr. Gleidson Arouca e a gente vem ao longo dessas 6 temporadas falando um pouco sobre odontologia, sobre as possibilidades da profissão, estimulando vocês a cuidarem do seu sorriso, né, mostrando que não é nada muito complicado, que aquele bicho-papão que era a odontologia do passado já não existe mais, né, são trabalhos bonitos, trabalhos agradáveis, né, que trazem muita satisfação para as pessoas, tanto na parte, né, da função quanto na parte da estética. Então você aí que de repente tem algum problema, que está com medo, está com receio, né, procure o seu dentista, faça seus exames periódicos, faça seus check-ups, não deixe os problemas acumularem, porque trabalhando em cima de prevenção, acompanhando de perto, tenho certeza que as visitas ao consultório do seu dentista serão muito mais agradáveis. Vocês que gostam de participar, né, que têm participado ao longo desse tempo, que querem mandar uma pergunta, uma sugestão, entre em contato pelo programa seusorriso@hotmail.com ou podem ligar também para 2522-5703. Eu vim falando nesse mês que outubro é o mês dos dentistas, porque dia 3 foi comemorado o Dia Mundial do Dentista, dia 25 vai ser o Dia Nacional do Dentista. Então aproveitem para parabenizar o dentista de vocês, né? Uma pessoa que trabalha bastante, que se dedica muito. Eu falo que Friburgo tem ótimos profissionais, né? Uma odontologia muito boa. Então nós que trabalhamos na odontologia em Friburgo, né, tentamos passar para vocês e oferecer a vocês sempre o que tem de melhor na nossa profissão. Então nada mais justo do que uma homenagenzinha, né? Um sorriso, um aperto de mão, um parabéns no dia 25 de outubro, que é o Dia Nacional do Dentista. Essa data que foi escolhida, né, por ser a data de fundação das primeiras escolas de odontologia no Brasil, em Salvador e no Rio de Janeiro. Então 25 de outubro passou a ser o Dia do Dentista. No programa de hoje, o que eu vou falar um pouco para vocês? Um assunto que de vez em quando aparece, mas que continua gerando muitas dúvidas, que é a diferença, principalmente no momento de escolha, ponte fixa, implante, né, qual é melhor? É verdade que não se usa mais ponte fixa, o implante vai resolver tudo. Então essas questões elas continuam aparecendo bastante, continuam aparecendo em forma de pergunta no consultório. Vou tentar explicar para vocês rapidinho, né, quais seriam essas diferenças. E num outro momento do programa, vou mostrar para vocês também as diferenças que vocês vão encontrar na hora de prepararem um bloco. As pessoas conhecem muito como bloco, né? Uma coroa, quer dizer, um material indireto que vai recobrir o seu dente, um dente que geralmente foi bem destruído. Vocês vão ver quais são as opções, vantagens e desvantagens de cada um, tá legal? Então não saiam daí, que o segundo bloco do programa Seu Sorriso chega já já. Qualquer um gosta de surpreender quem amamos, não é mesmo? Assim, sem a pessoa esperar, receber uma linda cesta de flores ou uma personalizada, como, por exemplo, vinhos, café da manhã ou, quem sabe, do time do coração. O Disque Mensagens está aqui para te ajudar a emocionar a pessoa tão querida. Quem disse que precisamos de uma data especial para oferecer uma linda mensagem? Qualquer dia é dia de homenagear quem nos faz sentir bem. Ou, se preferir, também podemos
queremos dar aquela ajudinha para deixar sua data importante ainda mais inesquecível. Na nossa loja, você encontra vários tipos de presentes para agradar quem sempre esteve ao seu lado. Venha nos visitar na Rua Marechal Floriano Peixoto, 118, Loja 1, Pericê, ou ligue para 2523 6242, 2523 2236. Disque Mensagem, emocionando corações. De volta, segundo bloco do programa Seu Sorriso dessa semana, programa Seu Sorriso inédito, toda segunda-feira, 8h30 da noite. E durante a semana tem as reprises que você pode acompanhar um dia na parte da manhã, um dia na parte da tarde, à noite, passa de madrugada, quer dizer, durante a semana ele está aí misturado na grade da TVC News. O importante é que toda semana vocês acompanhem, absorvam um pouco mais de informação, né? Mandem as suas sugestões, mandem as suas perguntas e assim que a gente vai caminhando, e foi dessa maneira que nós chegamos à marca da 6ª temporada do programa Seu Sorriso. Para esse bloco, o que eu falei com vocês? Vamos falar um pouco sobre a diferença, né, entre implante e ponte fixa. Quando que um será melhor do que o outro, ou de repente quando que um tem uma indicação maior do que o outro. Hoje fala-se muito nos implantes, né, sem dúvida os implantes fizeram uma grande mudança, né, revolucionaram bastante a odontologia, trouxeram mais opções de tratamento, né, trazem opções, ou pelo menos trazem facilidades em casos em que antes você deveria desgastar dentes. Hoje a gente consegue resolver fácil com os implantes. Em contrapartida, as pontes fixas começaram a ser muito criticadas, né? Que são trabalhos que de repente não valem a pena ser feitos, uma coisa ou outra. E aí essas dúvidas começaram a aparecer, né? Hoje só se faz implante, não é bem assim, né? Cada trabalho tem a sua indicação. Então um trabalho ele vai funcionar bem na boca de uma pessoa, né? Ou vai ser bem aproveitado, vai ter, né, um bom uso no momento em que ele tiver uma boa indicação. Por isso que eu falo bastante com vocês que muitas das vezes nós gastamos bastante tempo fazendo um planejamento, pensando, né, em qual é a melhor opção ali, tentando imaginar todas as variáveis para indicar o trabalho que seja mais seguro. E em alguns casos esse trabalho é o implante, em outros casos esse trabalho é a ponte fixa. Então, para quem me pergunta aí, se hoje ainda usa a ponte fixa, ainda usa, sem dúvida, tá? Ainda os implantes vêm crescendo, sem dúvida também, mas em uma situação ou outra a gente vai escolher um caso ou outro aí, que você ainda tem a opção de ou seguir pela ponte ou seguir pelo implante. E isso vai ser discutido com o seu dentista. Ele vai te apresentar, né, as possibilidades, vai te falar quais são as vantagens e desvantagens de cada caso, e vocês vão conversando para chegar em um acordo, né? O dentista, sem dúvida, ele está preparado para te indicar o melhor, né, o que ele considera como sendo a melhor opção para o seu caso. Quando a gente fala de diferenças, né, vamos pensar em algumas diferenças básicas. Primeiro, o implante é um procedimento em que você passa por uma fase cirúrgica. Então é um procedimento em que, né, depende de uma recuperação, vamos dizer assim, né, do corpo. Você vai passar por um momento em que o corpo vai prender aquele pino, se posso dizer assim, né, vai prender, vai cicatrizar aquele tecido todo, para depois nós darmos continuidade. Esse tempo de cicatrização, né, ele pode mudar de poucos meses até um tempo um pouco mais esticado, dependendo do caso de ter feito um enxerto, mas sem dúvida você vai passar por um processo cirúrgico, né? Então a ponte fixa, em contrapartida, você não tem nenhum procedimento cirúrgico. Já desse ponto, né, a gente já tem uma diferença grande, porque tem pacientes em que de repente tem uma contraindicação que possivelmente momentânea, não pode fazer uma cirurgia ou de repente não quer fazer uma cirurgia, né? Tem muitas pessoas que não se sentem muito à vontade, apesar da cirurgia do implante não ser nada muito complicado, não é nada muito doloroso, né? A medicação controla bem, então a gente não tem grandes problemas fazendo implante, mas tem pessoas que não se sentem bem passando pelas cirurgias. Aí cai na ideia da ponte fixa, né? Você poderia, se tiver condições, fazer uma ponte fixa, porque
ela não tem fase cirúrgica. Então, teoricamente, o fim do trabalho passa a ser mais rápido para uma ponte fixa. Então, você vai começar só com a parte protética, direto na parte protética, e vai até o fim sem depender dessa recuperação do corpo, desse trabalho biológico do corpo para poder prender aquele implante. Essa é uma grande diferença entre um e o outro. Uma outra grande diferença está relacionada aos dentes que são vizinhos. E aí, sem dúvida, uma grande vantagem para o implante, porque se você tem dois dentes do lado, onde você perdeu um, e esses dentes estão inteiros, nunca foram mexidos, são dentes rígidos, o implante ele vai ser trabalhado no meio desses dois dentes sem que você precise tocar nos dentes naturais. No caso da ponte fixa, para que ela exista, para que ela fique presa, os dentes pilares, que é assim que nós chamamos, que são esses dentes que estão adjacentes, eles têm que ser desgastados. Então, de uma maneira ou de outra, em um grau mais elevado ou menos elevado, algum desgaste aquele dente vai sofrer. Então, uma grande desvantagem da ponte fixa é trabalhar nos dentes pilares, porque você acaba tendo que desgastar esses dentes, em algumas situações tendo que fazer tratamento de canal, colocar pino. Então isso aí pode acontecer. E tem pessoas que não querem fazer isso, não se sentem bem, entendo, não querem tocar naqueles dentes que estão rígidos. Então o implante tem uma grande vantagem nesse ponto. Uma outra grande vantagem do implante: você vai ter dentes separados. Então imagine essa situação que eu coloquei aqui: 3 dentes, perdeu o do meio. Quando você faz o implante, ele é um dente unitário, ele não está ligado aos outros. Então, se em um futuro você precisar resolver um problema em algum desses dentes, você vai resolver exclusivamente no dente afetado. A ponte fixa não, ela é um grupo, é um bloco. Então, eu costumo dizer que eles vivem juntos e morrem juntos, porque se você tem um problema em uma ponte fixa, em algum desses pilares, você vai ter que trabalhar na ponte toda. Então, vai trabalhar em um grande bloco, você vai ter muito mais trabalho depois para fazer os ajustes ou para recuperar algum dente desse. Essa é uma grande desvantagem da ponte fixa. Mas, falando de vantagens e desvantagens, vocês conseguiram entender um pouco da mensagem que eu quis passar, que é a seguinte: cada trabalho ele vai ser bem usado em determinado momento. Você pode ter uma grande vantagem usando a ponte fixa, você pode ter uma grande vantagem usando os implantes. Para isso, o que vocês precisam de informação e conversarem com o dentista de vocês. Então, nenhum trabalho é a 8ª maravilha do mundo e nenhum outro também pode ser considerado descartado da odontologia. Eles trabalham e são ferramentas, são armas que nós temos para recuperar um sorriso, para devolver mastigação, para devolver função, tá bom? Se ficou alguma dúvida sobre esse assunto, continue mandando as perguntas, mandando suas sugestões, que eu vou respondendo nos próximos programas, tá? Não saiam daí que o terceiro bloco chega já já. Qualquer um gosta de surpreender quem amamos, não é mesmo? Assim, sem a pessoa esperar, receber uma linda cesta de flores ou uma personalizada, como, por exemplo, vinhos, café da manhã ou, quem sabe, do time do coração. O Disque Mensagens está aqui para te ajudar a emocionar a pessoa tão querida. Quem disse que precisamos de uma data especial para oferecer uma linda mensagem? Qualquer dia é dia de homenagear quem nos faz sentir bem. Ou, se preferir, também podemos dar aquela ajudinha para deixar sua data importante ainda mais inesquecível. Na nossa loja, você encontra vários tipos de presentes para agradar quem sempre esteve ao seu lado. Venha nos visitar na Rua Marechal Floriano Peixoto, 118, Loja 1, Pericê, ou ligue para 2523 6242, 2523 2236. Disque Mensagem, emocionando corações. De volta, terceiro bloco do programa Seu Sorriso dessa semana. Vamos continuar falando sobre restaurações, sobre como recuperar um dente amplamente destruído. E aí, vamos cair na história dos blocos. Quase todo mundo conhece como bloco, é uma restauração indireta
feita em laboratório, né? Então você vai trabalhar fora da boca do paciente. Hoje a gente tem a tecnologia do CAD/CAM, quer dizer, que de repente não vai para o laboratório, mas de qualquer maneira é feito fora da boca do paciente. Então, esse material é trabalhado, né, sem que você tenha interferência de saliva, de língua, quer dizer, em um modelo, em um escaneamento feito por computador, mas independente do método, basicamente nós temos 3 materiais para escolher nesses casos. E falando dos dentes posteriores, né, que geralmente são os que apresentam os maiores problemas, geralmente são os que mais recebem esse tipo de tratamento, surge a dúvida de qual material utilizar. Isso é outro caso em que você deve conversar bastante com o seu dentista. Ele está pronto, ele estudou bastante para poder indicar para você qual vai ser o melhor material. E, havendo a possibilidade, né, de vocês escolherem, ele vai passar isso para vocês também. Falar, esses 3 materiais servem, essa é a vantagem desse, a desvantagem é essa, e vocês vão conversando e vão chegar na melhor opção, né, no entendimento do que vai ser utilizado para restaurar esse dente. 3 materiais básicos. O primeiro, mais antigo, né, o que foi usado durante muitos e muitos anos, são os bloquinhos de metal, né, feitos por ligas metálicas. Então esses bloquinhos eles têm a grande vantagem de poderem ser trabalhados em espessuras muito pequenas. Então, em situações em que há pouco espaço entre os dentes, o bloco funciona bem, o bloquinho de metal, porque ele vai ser bem fininho, ele não vai quebrar, né, porque é um metal, não sofre desgaste praticamente nenhum, porque ao longo do tempo, né, ele vai se manter ali inteiro, desde que tenha uma espessura mínima. Então, são muito resistentes, mas falham na parte estética, né? E hoje é um dos grandes pontos, né, um dos pontos principais que as pessoas buscam no consultório odontológico, é a parte estética, porque você quer, né, um dente restaurado, mas um dente que pareça ser, né, uma restauração que pareça um dente. Então, o metal tem esse grande problema. Uma vantagem do metal está relacionada a custo. Então ele, dos 3 materiais, acaba sendo mais barato. Ele é mais barato, ele é bem resistente, porém tem esse grande problema da estética. Quem não se importa muito, né, de ter um blocão de metal lá brilhando, é um bom material. Então essa seria a primeira opção. Vamos pensar numa segunda opção. Falei que a estética é importante, e aí nós caímos num grupo de materiais que são formados por resinas compostas, conhecidos como cerômeros. Tá? Então esse material ele é da cor do dente, né? Branquinho, fica muito parecido com o dente, fica muito bonito, porém ele sofre um desgaste conforme as pessoas vão mastigando. Então o tempo vai passando, esse material vai sendo desgastado, ele tem um contato com um dente antagonista, né? Além disso, ele não mantém, né, estabilidade de cor. Conforme o tempo vai passando, ele começa a perder um pouco de brilho, ele sofre alguns manchamentos, tá? Mas ele ainda é um bom material, né? Ele precisa de uma espessura um pouquinho maior, mas você consegue com o cerômero fazer uma boa restauração, porém com uma expectativa de vida, né, de duração um pouco menor quando a gente pensa só na variável do material. Então o cerômero teoricamente duraria menos do que um metal, teoricamente, tá, gente? Que a gente está pensando só no material. Tem uma série de outros fatores que fazem com que a pessoa perca um bloco desse, né, quebre, solte. Então tem um monte de outros fatores, mas quando a gente fala só de material, que é o caso que eu estou falando aqui agora, o cerômero ele duraria um pouco menos. Tem a vantagem grande de ser parecido com dente, tá? E em relação ao custo, fica um pouco mais caro do que um bloco de metal. Então a pessoa às vezes, né, investe um pouquinho mais, fica feliz quando a estética está envolvida, quando ele quer um dente branquinho, né, quando ele quer devolver aquela anatomia bonita de um dente que nunca foi tocado. O cerômero, essa resina composta, é uma boa opção. Quando você, né, vai pensar além, e aí nós caímos na terceira opção, né, a terceira e última aqui dos mais utilizados, que seria fazer esse bloco com porcelana. E aí, as porcelanas hoje, né, nós temos uma série de sistemas diferentes, de maneiras diferentes de serem feitas, mas hoje elas possuem uma resistência, né, à mastigação muito grande, elas têm um desgaste superficial, né, quase tão pequeno, né, quanto de um metal, então ela resiste bastante. As porcelanas elas não alteram cor, então os anos vão passar, você geralmente não tem manchamento, tá? Ela vai se manter do jeito que ela foi colocada. É um material muito bonito,
E se, né, a gente fosse pensar em qual material chega mais próximo de um dente natural, a porcelana seria esse material. Então, ela, na teoria, né, é o que mais se assemelha a um dente quando nós falamos principalmente em aparência, em estética. Então, ela ganha bastante, não é um material infalível, né? Como eu disse, tudo pode acontecer ao longo dos anos. A boca é uma estrutura muito dinâmica, então os dentes que são colocados ali, tanto os naturais quanto aqueles que são colocados artificialmente, eles sofrem, né, muitas tensões, eles sofrem forças muito abruptas, mudanças muito grandes de posição, de temperatura, então eles são testados e fadigados constantemente, né, um monte de vezes ao dia. A porcelana resiste bem a isso aí. Se é que a gente pode colocar, né, assim, um problema da porcelana, não chega a ser um problema, mas você tem um custo mais alto para fazer uma porcelana. Então, se você quer um bom material que vai aguentar bem, que vai ficar bonitinho, a porcelana é o indicado. E é dessa maneira, né, que a gente que trabalha com odontologia vai conversando com o cliente. Fala, as opções são essas. Você tem essa vantagem, o metal é mais baratinho, vai aguentar bastante, não é bonito. Aí o cliente, né, vai ajudando, fala, eu não quero coisas metálicas, a gente cai na outra opção. Tem o mais simples que é a resina, tem a porcelana, que seria a primeira indicação, né, e é assim que a gente vai chegando em qual seria o material adequado para o seu caso. Tá? Lógico que, antes de tudo, o dentista já avaliou, já fez um preparo, ele sabe exatamente qual material desse vai ficar bom naquele trabalho que vocês estão finalizando. Mas, para título assim, de ilustração, para que vocês entendam, são 3 os grandes grupos desses materiais restauradores: a porcelana, o metal e a resina composta ou o cerômero, tá? É só você conversar com o dentista de vocês, conversem bastante, né? Tentem tirar todas as dúvidas, que dessa maneira vocês vão conseguir com que o trabalho, né, ele atinja as suas expectativas e você saiba exatamente onde está o limite desses trabalhos, tá? Todos eles, uma hora ou outra, né, vai acabar precisando ser trocado. Tá? Um mais cedo, o outro de repente um pouco mais tarde, mas como eu falei, depende de um monte de variáveis, tá bom? Se tiver alguma dúvida ainda sobre esse assunto, manda o seu telefonema, manda o seu e-mail, que a gente responde aqui nos próximos programas. Não saiam daí, porque o 4º e último bloco chega daqui a pouquinho. Qualquer um gosta de surpreender quem amamos, não é mesmo? Assim, sem a pessoa esperar, receber uma linda cesta de flores ou uma personalizada, como, por exemplo, vinhos, café da manhã ou, quem sabe, do time do coração. O Disque Mensagens está aqui para te ajudar a emocionar a pessoa tão querida. Quem disse que precisamos de uma data especial para oferecer uma linda mensagem? Qualquer dia é dia de homenagear quem nos faz sentir bem. Ou, se preferir, também podemos dar aquela ajudinha para deixar sua data importante ainda mais inesquecível. Na nossa loja, você encontra vários tipos de presentes para agradar quem sempre esteve ao seu lado. Venha nos visitar na Rua Marechal Floriano Peixoto, 118, Loja 1, Pericê, ou ligue para 2523 6242, 2523 2236. Disque Mensagem, emocionando corações. Último bloco do programa Seu Sorriso dessa semana. Vou fechar o programa dessa semana respondendo, né, tentando responder a pergunta da Vivian Peixoto, que ela é do Prado. E é uma coisa muito interessante, que ela escreve assim, ó, né, por que eu sempre vou ao dentista e sempre tenho cárie? Mesmo sem ver, né, Vivian, o seu caso, né, porque como eu disse, aqui não tem como na consulta, quer dizer, o seu dentista conhece bem mais esse caso do que qualquer um que esteja de fora. Mas pelo que você escreve, né, eu vou ilustrar uma situação que acontece. A pessoa vive, né, no dentista, como ela mesma escreveu aqui. Eu estou sempre no dentista e cada vez que eu volto eu tenho mais lesões de cárie, tenho mais cáries e está sempre tapando buraquinhos e aí passa para um canal e passa para um bloco, quer dizer, você entra num ciclo vicioso de destruição da estrutura dentária. O que me parece estar acontecendo, né, o que acontece nessas situações, é que o que está sendo tratado são as consequências e não a causa do seu problema.
Tá? Então não adianta, né? Você pode ir ao dentista várias vezes, mas você não está procurando saber o que está causando essas lesões. Você está simplesmente tapando os buracos, né? Recuperando as sequelas que a doença deixou. Então, o que pode estar errado? De repente, né? Método de escovação. E aí a pessoa fala comigo, mas eu escovo o dente. E eu não duvido disso. Eu sei que você escova, tá? Mas às vezes não é da maneira correta. Não está funcionando. Tá? Você está limpando, imaginando que está limpando, mas não está fazendo do jeito certo, do jeito que tem que ser. Né? Falta de fio dental, escova com muita pressa, sem um caminho definido, né? Quer dizer, escova de maneira aleatória. Então, às vezes, você escova, mas não está limpando. Então, esse pode ser um caso, né? Um dos motivos. A alimentação é outro fator muito forte nessas situações, porque você pode escovar direito, né? Você pode escovar bem, mas às vezes os hábitos alimentares que você tem, não só o tipo de alimento, mas a frequência com que você se alimenta. Isso aí vai fazer muito mal e não vai deixar com que o seu corpo se recupere da desmineralização que é provocada sempre que a gente, né, ingere qualquer tipo de alimento. E aí você tenta limpar, só que você está jogando cada vez mais ácido, mais açúcar em cima de uma lesão que não conseguiu se recuperar. Então você é uma pessoa que tem doença cárie, está desequilibrado de mineralização e remineralização, tá? E é por isso, possivelmente, tá, Vivi, que você está sempre no dentista e não consegue resolver os seus problemas, tá? De repente seus problemas, né, eles estão mais relacionados aos hábitos diários, ao que você faz em casa, né, ou que você não faz tão bem. Então, a ideia é que você, né, volte no seu dentista, converse com ele, tente implementar, né, uma maneira de vigiar ou de entender o que está dando errado, né, entender como você está escovando, ver se o uso do fio dental está correto, né, tipo de alimento que você faz, com que frequência você faz isso aí. Então isso tudo é muito importante, tá? É assim que a gente entra na fase preventiva da odontologia. Nesse momento em que você vive, você, né, está vivendo um momento anterior da nossa profissão, que era a fase restauradora, tá? Em que simplesmente tapávamos buracos. Hoje, a gente já tem condições disso, de trabalharmos para evitar o problema. Então a gente já sabe qual é a causa, a gente sabe como isso aí é gerado. É só trabalhar para evitar e aí eu tenho certeza que você vai parar de aparecer com essas lesões cárie, tá bom? O programa Seu Sorriso vai ficando por aqui. Próxima segunda-feira, 8h30 da noite, tem mais. Eu espero todos vocês lá. Tchauzinho. Qualquer um gosta de surpreender quem amamos, não é mesmo? Assim, sem a pessoa esperar, receber uma linda cesta de flores ou uma personalizada, como, por exemplo, vinhos, café da manhã ou, quem sabe, do time do coração. O Disque Mensagens está aqui para te ajudar a emocionar a pessoa tão querida. Quem disse que precisamos de uma data especial para oferecer uma linda mensagem? Qualquer dia é dia de homenagear quem nos faz sentir bem. Ou, se preferir, também podemos dar aquela ajudinha para deixar sua data importante ainda mais inesquecível. Na nossa loja, você encontra vários tipos de presentes para agradar quem sempre esteve ao seu lado. Venha nos visitar na Rua Marechal Floriano Peixoto, 118, Loja 1, Pericê, ou ligue para 2523 6242, 2523 2236. Disque Mensagem, emocionando corações.